E aí, pessoas, beleza? Professor Guga Valente aqui para mais um videocast. Hoje eu convidei a professora Tarsila para falar comigo sobre ação política da literatura na redação. Olha que tema massa. Tenho certeza que você ainda não viu nada sobre esse assunto. Eu queria pedir para minha amiga, professora Tarsila, falar um pouco sobre a sua formação, sobre o seu trabalho, como é que é? Bom, eu trabalhei com redação durante muitos anos, né? Já corrigi Enem, já corrigi Unicamp, UFG, conheço várias provas. Hoje não é um trabalho que eu faço, mas tem essa experiência e tem também a formação em literatura. Então, eu acho interessante a proposta do tema de hoje, porque dá para juntar essas duas linhas de formação. Eu sou hoje professora em teoria literária na UFG, na Faculdade de Letras daqui, Campus Goiânia, e mestre e doutora pela Unicamp, e acabei de terminar um pós-doc, que é bem politizado, sobre a representação de mulheres mortas na literatura brasileira. Isso foi feito na Argentina. E é isso, gosto de pensar texto, gosto de escrever, sou poeta também. Texto é produção de conhecimento, né, Google? Eu acho que a gente pode começar a partir daí. A propósito, são 3 livros já de poesia lançados, né? Tudo durante a pandemia. Sim, Alguns momento foram de crise, produções ali pandêmicas mesmo, sim. né? Sentimentos carimbados, Sentimentos principalmente. carimbados. Sim. Tem também A Mulher que Nasceu Sem Metafísica E e coisas que máquinas não podem fazer. Coisas que Máquinas Não Podem Fazer. Então, Sim. depois, se o pessoal quiser ter acesso a esses livros aí, te acha em rede social. Instagram, Facebook, só falar comigo no direct que a gente Massa. providencia o envio. Massa. Pois é. Eu quis te convidar para a gente falar sobre esse tema exatamente por saber como é que é o seu trabalho, exatamente por saber como é que você atua, como é que você pensa o texto, né? E por saber de alguns autores que fazem parte aí da sua história, né? Autores que você está sempre visitando, está sempre falando sobre eles, sempre relendo, e toda vez que a gente conversa sobre isso, é a sensação de que aquela releitura traz um novo livro, traz uma nova história, traz um novo jeito de ver as coisas. Uhum. E eu poderia citar aqui o Guimarães Rosa para começo de conversa, assim, que está sempre presente, né, na sua história, assim. Desde a graduação você fala sempre muito do Grande Sertão Veredas e do Tutameia, primeiras histórias e tal. E se a gente pensar, por exemplo, se a gente pensar o Guimarães Rosa, que foi um inventor ali maravilhoso dentro da literatura, mais do que um escritor, né? Eu coloco ele nesse lugar de um inventor mesmo, né? Não só pelas criações de palavras, mas por criações de circunstâncias ali que a gente pode entender comparando com a realidade das pessoas, sejam as pessoas que vivem no campo, o seu principal nicho, né, assim, de Uhum. quem ele mais falou, seja olhando para a visão que aqueles personagens tinham da cidade também. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre como é que é essa sua vivência com o Guimarães Rosa e o que você acha que é massa assim da literatura dele que a gente pode pensar como elemento para a produção textual. Não só pensando no Enem, né? Assim, às vezes a gente fica muito fixado ali no Enem, mas assim, pensando em produção de texto de um modo geral. Uhum. Redação, ensino médio, eu tenho que fazer um conto fantástico. Eu tenho que fazer um conto, Dependendo da prova da universidade, né? né? Os gêneros serão diferentes. A própria prova do Enem é um gênero, né? Hoje a Uhum. gente entende assim: prova Enem é gênero. Então, eu vou começar de uma coisa bem básica, antes de responder a sua pergunta. Eu acho sempre importante a gente pensar o seguinte: é, a prova de redação, ou antes disso, se você pensar na formação que um aluno tem ao longo de toda a sua história escolar para aprender a escrever, a produzir texto, né? Junto com outras disciplinas, a redação é a única disciplina que não tem um conhecimento próprio, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, a história se volta sobre fatos passados, a química se volta para elementos da natureza, assim como a física para os movimentos que acontecem na natureza. Posso estar simplificando, por aí vai, você me Uhum. entende. A redação trata de quê? De nada. Né? Então, acho que a coisa mais importante, e nisso a literatura entra, a coisa mais importante é a gente pensar que
Quando a gente vai para uma aula de redação, a gente vai justamente para aprender a manipular a linguagem. E aí Guimarães Rosa é um aulão sobre isso, né? Mesmo que seja uma parte daquilo que promove a qualidade, que promoveu a qualidade do seu trabalho, é uma das suas marcas, mas de fato isso é uma das coisas que mais chama atenção. Existe um jeito de produzir efeitos de sentido que eu acho que todo texto deveria buscar, né? A gente não deveria simplesmente ficar focado no desenvolvimento de uma tese, um argumento 1 que sustenta essa tese, um argumento 2 que sustenta essa tese, e no caso do Enem, aquela terrível conclusão em formato de solução, né, que se propõe, que acabou engessando a prova, e isso tira todo o trabalho de criatividade que a produção textual é capaz de oferecer, né, para um processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse sentido, agora pensando também politicamente, eu acho que não só o Guimarães Rosa, que nos faz pensar sobre o homem do campo, o que é estar na cidade, o que é lidar com a, o que eu acho mais importante no Guimarães Rosa, né? O que é lidar com os restos que a modernidade, em seu nome mais bonito, pomposo, que é progresso, quais são os rastros de destruição que a modernidade vai deixando para trás, né? Porque a gente tem uma política desenvolvimentista, isso faz parte da história brasileira, não é de agora, né? Desde da monarquia, a gente, Dom Pedro II já tinha essa visão, né? Vamos olhar para frente, construir ferrovia, trazer a imprensa, né? Tirá-la de Portugal, conceder o direito de imprimir ao Estado brasileiro, como ele fez. Tudo isso é visão desenvolvimentista. Qual é o preço disso? Quase não falamos disso. Guimarães Rosa fala. Né? Isso é uma das coisas que eu acho importantes que o Rosa traz na sua literatura. Isso é ação política, isso entra como repertório sociocultural produtivo, como é chamado no Enem, mas de uma forma geral, o que se avalia, independente da chave de correção, é o modo como você é capaz, então, de manipular a linguagem a favor de produzir efeitos de sentido. Então, eu quero produzir um discurso autoritário, eu quero produzir um discurso de humor, etc. São vários efeitos de sentido possíveis, junto com a manipulação de um conhecimento, de fato, sobre a vida, sobre a realidade, sobre as pessoas, sobre a sociedade. Tudo isso a literatura traz, né? Então, nesse sentido, é muito politizado, eu acredito. É interessante você falar desses restos de modernidade aí, porque não tem como a gente não pensar naqueles outros autores que conviveram na mesma época que o Rosa, ou talvez antes um pouco, talvez depois, mas que também produziram essa sensação, né, de que a modernidade era um trator passando por cima e deixando os dejetos de lado. Sim. E aí eu lembro do José J. Veiga, que produziu Sim. muita coisa crítica nesse sentido, a partir do interior, né, olhando do interior para a cidade, né, E assim. com um olhar do fantástico, né? Exatamente, Como a porque máquina extraviada, por exemplo. como Né? o Galo Impertinente, né? Sim. Vários contos ali que tem essa perspectiva de fazer uma crítica, né? Aproveitando-se dessa possibilidade de gênero, né? De trabalhar o fantástico que para muitas pessoas o fantástico acaba sendo um lugar divertido de experimentos sobre algo que foge à realidade. E aí, assim, a gente lendo um pouco mais criticamente, a gente percebe que o fantástico tá muito com o pé no chão. Às vezes o absurdo é a realidade, não é o fantástico, né? Sim. E tem uma coisa muito específica no caso do florescimento do gênero fantástico na literatura brasileira, quando é que ele acontece de uma maneira muito poderosa? Durante a ditadura. Então, as estratégias de codificação estética do fantástico, elas são muito convenientes para este momento histórico em que a censura está bloqueando todo tipo de produção, né? Então, é político também nesse sentido. A forma é política, a gente costuma pensar pouco sobre isso, né? Mas a forma também é política. A ironia é política, a comédia é política, porque ela debocha de um poder que está instituído, né? Assim como o fantástico permite dizer, a partir de uma noção daquilo que seria o absurdo, como você acabou de bem descrever,
falar de coisas que estavam proibidas. Ou que, se fossem ditas, provocaria perseguição, tortura e morte, como a gente sabe que aconteceu na ditadura brasileira. Né? Eu gosto muito de pensar alguns autores ali do final do século, do começo do século XX, final do século XIX, começo do XX, e que produziram textos muito potentes para a gente pensar o Brasil hoje, assim. Lima Barreto, né? Eu acho que a ação política do Lima Barreto, enquanto cidadão, né, anarquista, com uma perspectiva muito diferente, preto, né, um homem Sim. preto, muito diferente do que a gente tinha naquela época sobre o que era escritor. E aí, assim, às vezes, na escola, o Lima Barreto fica restrito ao Policarpo Quaresma, quando existem Uhum. tantos outros escritos dele. Memórias do escrivão Isaías Caminha, que é o meu preferido. Pois é, tem muita coisa ali E você sabe de que o que, Lima Barreto escreveu o primeiro texto de denúncia de feminicídio olha da só, história do não Brasil? sabia. Foi lá na. E, inclusive, o nome não era feminicídio, né? Até porque esse nome foi cunhado agora por uma professora norte-americana na década de 70. O chorocídio, né? Então, o Lima Barreto é esse cara mesmo que precisa, e felizmente está sendo, né? Resgatado, reestudado, né? A Redescoberto. Flip fez homenagem a ele. Quando esses movimentos começam a acontecer, aí também vem o movimento editorial, aí a Companhia das Letras vem e relança. Tudo isso ajuda muito e acaba influenciando também no ensino médio. É tão interessante pensar que a literatura, a gente pensa que literatura é uma coisa de ou é perda de tempo, ou é fuga do tempo, escapismo, né? Ou e dentro disso ela é inútil, dentro dessa concepção ela seria inútil, mas a literatura não existe também, então ela não só politiza um texto ou discussões ou a própria realidade, como ela também depende de instrumentos políticos e ela mesma é um instrumento poderosíssimo de poder, né? Então, por exemplo, essa crítica que você acabou de fazer. Por que nós estudamos tão pouco Lima Barreto no ensino médio? Porque existe uma concepção de ensino de literatura baseada numa coisa que dificilmente nós vamos abandonar. Essa é a minha luta do lado de cá dentro da universidade, né? Eu formo professores hoje em dia. Então, os seus colegas de ensino médio passam pela faculdade de letras e vão ouvir da minha boca, se forem meus alunos, né, se foram, que a gente não deve mais usar a noção de escola literária para ensinar literatura. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque não existe essa linearidade histórica no que diz respeito a características estéticas. Não existe também se não existe linearidade, não existe evolução. Então, você não sai de uma coisa ruim para ir gradativamente chegando a uma coisa boa, né? Então eu estou criticando a própria noção de história mesmo, né? Que é o que sustenta o ensino de literatura, que torna o ensino chato e que vai necessariamente escalonar autores, produzir o famigerado cânone, né? Que aí a gente tem que escolher quem é que a gente vai ler, né? E em pouco tempo esse cânone ele vai estar a serviço justamente da promoção de determinados autores e detrimento de outros, né? Então, se tiver que escolher entre Machado de Assis e Lima Barreto, coisa que eu não faria, que é escolher, é claro que o Lima Barreto vai ficar para trás, É. né? Até por conta da produção do Machado também ser mais ampla em termos de gênero, é, maior em termos de Não só quantidade. por isso, sabia? É porque ele já foi reconhecido como o maior autor de língua portuguesa no Brasil. Em primeiro lugar, Por isso, né? é por isso. É uma questão de status. E não estou deslegitimando isso. Eu adoro Machado de Assis. Então, não tem nem como Não é assim, disso né? que se trata. Eu estou mostrando como é que mecanismos políticos definem sim o que é um autor maior e um autor menor. E nesse caso, Lima Barreto é considerado até hoje um autor menor. Eu ia chegar no Machado inevitavelmente, né? Porque se a gente vai falar de ação política na literatura, não tem como a gente não passar pelo Machado, por toda a troça que ele fez, né? Uhum. Da sociedade burguesa, da perspectiva dos pseudos, né? Dessas figuras que sempre foram muito alvo da literatura dele, assim. E eu queria ouvir de você, assim,
o que que no Machado é massa para a gente aproveitar, assim, que a gente pode pensar em termos de literatura, em termos de textos mesmo, a gente pode nomear esses textos aqui e que dialogam com os temas do Enem. Assim, você que sabe, você conhece bem os temas do Enem, se eu estiver te colocando numa sinuca de bico aí, você me fala que a gente vai. Nossa, é porque o Enem já teve uns temas tão bestas, Já. né? Que aí eu me apego, porque eu sou uma pessoa que se apaixona pelo que não presta, né? Aham. Aí eu me apego ao ruim. Uhum. Aí eu só lembro da lei seca, né? Nossa, esse foi o pior de Né? todos, na Assim, minha uma coisa opinião, que não da produz, Amazônia. assim, que não. São esses, quando eu digo tema ruim, são frases temáticas que não permitem ao candidato nenhum tipo de debate, crítica, não provoca Esse tema discussão. de 2013, ele já era uma proposta de intervenção em si, né? Era, Efeitos da implementação da lei seca no é Brasil, um né? pedido, uma solicitação de apologia. É. Escreva um apólogo, né, Uhum. para falar da lei. Mas Mas, pensando aqui, por enfim, exemplo, não, nós tivemos bons temas também, no ano claro. anterior nós Sim, tivemos o movimento migratório para o sim, Brasil, que ressalta um momento em que as pessoas estão voltando dos Estados Unidos para o Brasil. sim, Europeus de países grandes estão vindo procurar grandes empregos aqui no sim, sim, Brasil. sim. O país vive naquele momento um momento de pleno emprego, praticamente. Não, acho que a gente Então, teve várias né, coisas. eu acho que esse tema é legal porque a gente está falando de imigração, né? De Sim, migração. migração. E eu acho que é um tema interessante de a gente Uhum. pensar também, sim. Houve muitos temas bons. 2015 teve a Você persistência lembra da mais? violência contra a mulher, Sim, violência contra a né? mulher, Em 2014 a gente teve publicidade infantil em questão no Brasil. verdade. A gente teve dois temas ligados à internet, Uhum. né? Acho pouco, considerando É, o peso da internet nas nossas vidas hoje, mas o último tema que caiu da internet, que foi em 2018, foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. massa. É um tema até assim, em 2018, falando sobre controle de dados, Sim. para uma prova de redação, eu achei até Uhum. avançado, Sim, assim. sim, também. Já que essa discussão de metadados, né, Teve Big uma sobre Data, cinema também, aí eu já não teve estava mais, achei muito 2019. interessante. Como que 2019 era a frase? era a democratização do acesso ao cinema Isso. no Brasil. Achei muito legal. E aí, esse tema para mim é um dos melhores, assim, porque ele abre um precedente para a gente discutir cinema enquanto espaço físico Sim, e enquanto sétima arte, sim, né? sim. Então é bacana porque você tem abordagens que são possíveis ali, né? Uhum, uhum. E esse do cinema, eu acho que era um tema que dava para deitar e rolar com literatura, assim, muito fácil. Sim. Tendo em vista a proximidade narrativa que ambas podem ter, né? Voltando ao Machado, então, pensando, Machado é Enem, né? Mas eu acho que a gente tem que falar de outros autores também. Claro, Eu tenho vamos lá. estudado muito literatura contemporânea, essa coisa mais recente mesmo. Meu pós-doc foi todo sobre romances publicados de 2015 para cá, até 2021. Mas a gente voltando ao Machado. Por que que eu estou falando disso? Porque eu acredito, eu vejo que esses temas do Enem, eles acompanham em alguma medida movimentos recentes do pensamento brasileiro. Então, pensar sobre migração, né? Pensar sobre a violência contra a mulher, são temas muito recentes, são pautas progressistas, né, que começam a ser debatidos de uma maneira mais livre e num ambiente mais aberto a partir do momento em que o processo de redemocratização se consolida e direitos básicos, humanos, etc., começam de fato a serem pensados enquanto políticas públicas, né? A prova do Enem é muito política nesse sentido Sim, também, né? muito. Nesse sentido, eu admiro muito essa prova, apesar de não gostar do modelo dela, que eu acho que engessa o pensamento, né? O modo de pensar por escrito, mas eu acho que ela tem uma importância notória. Então, o Machado oferece para a gente, eu acredito, talvez não mais as discussões temáticas, nesse sentido que eu acabei de dizer. Talvez a literatura contemporânea dê mais conta disso, Uhum, né? sim. Mas o Machado oferece figuras emblemáticas. Simão Bacamarte para tratar de Exato. saúde mental, tema Sim. recente de 2021. E aí, por contraponto, porque se você pensar o que que era hospital psiquiátrico, né? O que que era o conhecimento médico a respeito
tanto do cérebro em si, quanto da própria ideia de loucura, porque no final do século XIX não passava disso, eram suposições, né? Que o Machado vai ironizar através da figura do Simão Bacamarte, como você bem lembrou. Né? A figura do... Isso eu acho muito interessante. E talvez até a gente esteja vivendo o reverso disso. O que é o Brás Cubas? Né? É o sujeito que tem uma obsessão por ter nome. Né? Tanto é que existe a expressão que vem do próprio romance que se chama sede de nomeada. Só que o Brás Cubas queria fazer isso sem nenhum esforço. Ele não queria estudar, ele não queria trabalhar. Ele compõe esse tipo, o Brás Cubas, que quer ter reconhecimento social, reconhecimento político, ele quer ter poder simbólico, como diria, né, o Pierre Bourdieu. Ele quer ter esse poder simbólico, quer ser reconhecido assim, mas ele não tem lastro. Ele não tem conhecimento, ele não tem empatia, ele não tem sociabilidade, né? Ele não tem lastro nenhum para produzir o tipo de poder simbólico que ele gostaria de ter. E, no entanto, ele diz que tem. E aí essa é a grande sacada do Machado, porque tudo se dá no plano da enunciação. Né? E a gente conhece tanto bravateiro nesse mundo. Né? Eu acho que é um personagem ótimo para ser lembrado numa discussão sobre esse homem contemporâneo. Exato. Também, né? Só que aí o Brás Cubas faz uma coisa que esse homem contemporâneo nosso, o Brás Cubas não faz uma coisa que esse homem faz, que é o Brás Cubas não nega a importância do conhecimento. Ele almeja, patina, não consegue alcançar, mas reconhece essa importância. Nós estamos num momento de pós-verdade. De pós-verdade, né? Em que terra plana, enfim, vacina, todo esse conhecimento que a ciência produziu ao longo do século XIX, do século XX, com muito esforço de muitos intelectuais, de muitos cientistas, né? Porque essas coisas nunca se dão sozinhamente, para ser rosiana. E aí, de repente, a gente joga tudo para cima, dizendo, não, simplesmente porque eu não acredito. E detalhe, com a ciência dando toda a abertura possível para que teorias sejam derrubadas. Sim, para ser criticada. Ela precisa disso. Se constitui disso. Sim, ela precisa. De um debate constante Sim. de reestudos e de... revisões. Exatamente, a ciência está completamente aberta para isso. Não é de dizer assim, não, é uma ditadura na ciência que não se aceita. Não, é porque existe uma metodologia e a melhor metodologia que a gente tem hoje é essa, né, para se referenciar. Exato. Né? Mas, bom, continua. Não, mas era isso que eu queria dizer mesmo. Assim, eu acho que o Machado oferece esses sujeitos emblemáticos, assim, para a história brasileira, né? A coisa do José Dias, que a gente sempre lembra e vê nos livros didáticos, que é a coisa do superlativo, né? Bravíssimo, aquela coisa, né? Que vai representar uma figura muito importante. Isso, sim, até hoje, um processo, na verdade não é um processo, a gente deveria chamar isso de um tipo de relação social que prevaleceu no Brasil e que faz parte daquilo que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural. O que o Machado traz pra gente? O clientelismo. Quem identificou isso primeiramente foi o Robert Schwartz, né? Na sua tese sobre os romances do Machado, lendo principalmente o Brás Cubas. Mas eu vou no José Dias porque eu acho que é mais fácil de enxergar isso no plano da narrativa do que no plano da narração. Então, o José Dias é esse agregado. Ele é filho de escrava, mas ele não está na senzala, né? Não foi criado ali, ele foi criado dentro da casa grande, daquilo que seria a casa grande, e ele chama a mãe do Brás Cubas de madrinha, mas a relação é essa, de apadrinhamento. Ele é um agregado, né? Isso a gente viu agora nesse filme maravilhoso recente da Mulher com a Regina Casé. A Que Horas Ela Volta? Sim. Né? Que é aquela figura, aquela personagem da Regina Casé, é bem o José Dias também, né? Que é esse sujeito que diz, eu sou da família,
é como se eu, mas às vezes é como se fosse da família. Depende do humor da madrinha, né? Depende do estado de espírito, vamos dizer assim. E aí ele dorme no quartinho dos fundos, mas é quase meu filho. Mas não estuda na mesma escola do filho, né? Então, e essa dinâmica clientelista, eu acho que ela é válida e atualíssima Eu, para a gente pensar a sociedade brasileira. Principalmente agora que a gente conseguiu enxergar o racismo estrutural. eu lamento profundamente o tema racismo ter caído como caiu no Enem em 2016. Como que caiu? Porque nós tivemos dois temas em 2016. Foi mesmo. Em 2016, a gente teve um tema principal, que foi os caminhos para combater a intolerância religiosa. Tema massa, importante, Sim. né? Muito legal. E aí, o outro tema, quer dizer, um pessoal, não sei se no Nordeste, Teve um a problema de prova, de sim. impressão. Sim. E aí, lá, poucas centenas de pessoas tiveram que fazer uma prova cujo tema era os caminhos para combater o racismo no Brasil. Essa formulação dessa frase temática, né? Os caminhos para. Complicadíssimo, mas foi a primeira vez que o Enem trabalhou com racismo. Devia ter guardado, né? Devia ter guardado Sim. para gastar isso no momento em que a Numa gente pudesse prova repercutir grande, no Brasil. né? Sim. Como aconteceu com a questão da violência contra a mulher. Concordo. Falou-se sobre isso durante 2015 inteiro. Uhum. Era um artigo sendo publicado lembrando o tempo todo da prova do Enem, das situações que foram vividas ali. Então, eu lamento muito, mas por que eu estou comentando isso? É porque o Machado é uma fonte de discussão sobre Eu racismo acho muito importantíssima. Eu acho. Né? Eu me lembro do caso da Vara, um conto Sim, pai contra mãe. né? Vários vários. exemplos aí que a gente pode pensar. Bom, Tars, me permita usar seu apelido aqui em público. Claro. Eu queria que a gente passasse agora para uma outra parte que diz respeito ao seu trabalho, o seu pós-doc, Tá. com leituras mais contemporâneas de mulheres, né? É um trabalho inédito, não tem nada do tipo, até é o seu trabalho que inaugura isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Na verdade, nós temos um professor que é o Carlos Magno Gomes, da Universidade do Sergipe, que já trabalha com a temática da violência contra a mulher na literatura produzida por mulheres desde a década de 2000, né? Qual é a novidade? Talvez seja o meu recorte e a minha bibliografia, né? Porque ele trabalha com Pierre Bourdieu, principalmente um livro do Pierre Bourdieu que se chama Dominação Masculina. Por que eu rejeito essa bibliografia? Porque nesse livro, o Bourdieu diz: eu vou historicizar os modos que levaram, as práticas sociais, né, que levaram a mulher a ser considerada um ser inferior como ela é tratada, né, na modernidade. E no final das contas ele não consegue fazer esse trabalho que ele promete, que é um trabalho de historicização. Então ele é muito criticado por causa disso e ele trata tudo como se fosse uma relação dada pela natureza, né? Então é como se essa relação heteronormativa ela se estruturasse a partir da seguinte dicotomia. De um lado você tem razão, do outro, emoção. Então vamos montando, né? Essa coluna comparativa. Daqui a gente tem cultura, do outro lado, natureza. Né? Então, de um lado, a gente tem conhecimento e produção intelectual. Do outro lado, você tem intuição, trabalho doméstico. Bom, já sabemos do que estamos falando. Essa lista é infinita, mas é assim que se constitui mesmo, nisso ele não está errado. É a partir desse quadro dicotômico que se estrutura essa relação de dominação. Né? É a partir daí, sim, que a gente vai entender como é que é possível surgir a violência contra a mulher, né? Porque se existe um sujeito que se sente mais inteligente, mais poderoso, que está do lado da razão, e do outro lado você tem um animal, uma selvagem, né? É claro que essa relação de dominação que busca um processo civilizatório, isso vai justificar a violência, inclusive física, inclusive feminicídio. Né? Eu
me propus sair dessa leitura dicotômica, né? Inclusive entendendo que não existe um ser mulher, que não é, a coisa não é biológica, né? Os corpos são sexualizados, né? Então, eu trato na minha tese de pós-doc de corpos feminizados. O que isso significa? Isso significa que você pode, qualquer corpo em situação de fragilidade, ele vai ser tratado como um corpo feminino. Idosos são estuprados, crianças são estupradas, independente do gênero, pessoas drogadas, adictes, né? Então são prostitutas, enfim, moradores de rua. Então, são corpos que são sexualizados, dada a sua vulnerabilidade. Então, é isso que eu vou desenvolver. Então, não se trata só de uma relação, como eu estava dizendo, entre um corpo masculino e um corpo feminino, né? Existe uma sexualização dos corpos, e essa sexualização ela é flutuante, ela não precisa ser uma coisa fixa, né? Porque um corpo, por exemplo, de um addict, numa situação, por exemplo, de embate com a polícia, ele vai ser o corpo do dependente químico vai ser um corpo feminizado diante do poder do Estado, do braço armado do Estado. Mas, às vezes, na rua, no jogo entre duas pessoas que estão ali usando drogas, eles vão estar numa relação de igualdade. Né? Então, a feminização do corpo, ela é flutuante. Você tá falando disso aqui, eu tô lembrando daquela expressão horrorosa que as pessoas usam quando estupradores são presos, né? Que eles vão pra cadeia. E aí, qual que é o termo que se usa, né, para poder falar isso? Vai virar mulherzinha, né? Alguma coisa. Vai virar a mulherzinha da cela, né? É exatamente isso que você tá falando, né? Sim, exato, né? São É esses... uma feminilização do corpo independente do sexo biológico com que a exatamente. pessoa nasceu. É uma questão pesada, né? Passa por aí a discussão, e aí eu vou ler autoras mulheres também, e eu vou mostrar que o feminicídio não é simplesmente uma relação de dominação, mas o feminicídio é uma mensagem que é transmitida, né? Um homem não mata uma mulher, porque o feminicídio é esse crime, né? A Lei 13.104 de 2015, em que o homicídio ganha o agravante de ser cometido por uma questão de gênero. Isso define feminicídio. Onde é que isso acontece? De acordo com o último Anuário da Violência, isso acontece em 90% dos casos dentro de casa, né? E isso acontece, geralmente é resultado de uma relação já duradoura, já com práticas de violência simbólica, agressões físicas, psicológicas, que inclusive agora é reconhecida por lei também, né? Como Sim. agressão, tivemos essa conquista. E é como se o feminicídio ele fosse assim, o último ato, o fatal, né? E só que ele transmite mensagem. O que eu quero dizer com isso? O feminicídio é um texto em si. O assassino de mulheres, seja ele o marido ou seja um serial killer, como a gente teve agora, né, aqui no estado de Goiás, aquele Tiago, lembra dele? Sim, lembro. Como a gente também teve em 98 o Maníaco do Parque, Sim. né? Que inclusive tem um desdobramento disso que eu acho muito interessante, que eu quero começar a estudar agora. Por que que esses homens, quando são presos e são feminicidas ou estupradores, começam a receber cartas e cartas e cartas e propostas de casamento de mulheres que acham que vão salvá-los? Eu acho isso impressionante, um fenômeno a ser estudado mesmo. Eu tô E pesquisando. ocorre no mundo inteiro, né? Charles Manson foi um cara Exato. que se casou, né? Ué, eu tava lendo o Maníaco do Parque, no primeiro mês de prisão, ele recebeu 1.200 cartas de mulheres, fora as outras, né? Então, esse é a parte que tem me chamado a atenção. Então, sendo texto, o meu objetivo de pesquisa foi tentar entender que mensagem está sendo transmitida. Porque não é uma mensagem que a gente pode dizer assim, que o assassino quis. Não, a mensagem já está nele. Porque ela é estrutural, né? Então, ele não produz uma mensagem como eu intencionalmente escrevo um poema. Eu falei, não, preciso escrever um poema sobre isso aqui, sobre saudade. Eu quero escrever esse poema. Não. Primeiro que ninguém quer ser assassino, de fato.
né? Geralmente, quando você lê eu também fui ler muito texto jurídico, né? Eu fui ler processo, para saber como é que se narrativiza o feminicídio, para depois ir para a literatura. Então, tem muito arrependimento, obviamente, isso estraga, isso acaba com a vida da pessoa. Não estou passando pano para macho, só estou dizendo que as coisas são muito mais complexas do que simplesmente essa rivalidade homem-mulher. Eu acho que a gente precisa sair, isso é cortina de fumaça, né? Isso é uma cortina de fumaça para um problema muito maior. Né? Por quê? Porque o assassinato de mulheres, ele é ensinado pelo Estado para todos os homens. Não, mas o assassinato como último recurso. O que o Estado ensina cotidianamente através da escola, aí eu vou evocar os aparelhos ideológicos do Estado, através da família, através da igreja, através das instituições jurídicas, através da polícia, nós ensinamos os homens a se sentirem dominadores ou superiores, por causa desse quadro dicotômico que eu já descrevi. Nós ensinamos como maltratar essa mulher, como submetê-la, como violentá-la, e nós legitimamos, em último recurso, o assassinato dessas mulheres. Então, essa é a minha tese. É uma política de Estado. Matar mulheres é bom para o Estado. Né? É isso que eu proponho. Não é à toa que naquele movimento vocês vão se lembrar que antes da pandemia, em 2019, nós tivemos um movimento na América Latina de mulheres cujo grito de guerra é El violador és tu. O tu se dirige ao Estado. Né? Por quê? Porque as mulheres, elas foram escolhidas, não é, vamos dizer assim, pela natureza feminina. Não é disso que se trata, eu não acredito nisso. Né? É porque, historicamente, a mulher foi marcada dessa maneira. Então, ela é marcada pela metáfora da terra, por exemplo. Né? O que é a figura do colonizador chegando numa terra que ele vai dizer, não tem dono, então eu vou ocupar, eu vou explorar, eu vou cultivar, né? Vou expropriar. O corpo feminino é metáfora de terra. Então, também o corpo é território. Então, o corpo também é um ensaio para ocupação territorial. Né? Isso faz muito mais sentido quando você lê, por exemplo, um romance como... Então, a primeira dica de romance, né, de literatura contemporânea, o romance Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello, que é um romance de 2018, saiu pela editora Leia, e conta a história de uma mulher advogada que é chamada, e isso é real, para ir ao Acre resolver um lote de mais de 200 casos de assassinatos de mulheres indígenas. Lote. Lote. A coisa Ou seja, a coisa tal. estava travada ali, porque ninguém queria mexer naquele vespeiro. Porque esses assassinatos, isso é real, tá? É baseado em fatos reais. A Patrícia vai fazer pesquisa sobre isso. O Acre, ele, né, até ali mais ou menos 2010, ele atingiu o ápice de feminicídio no Brasil. O problema é que esses dados, né, muito recentemente, é que eles vêm sendo bem sistematizados, para que a gente possa ter uma boa leitura deles. Então, a partir dessa pesquisa, e ela vai mostrar para a gente o que é esse corpo indígena, feminino. Né? É justamente a metáfora da terra, porque ali a gente está num lugar em que ainda se disputa terra metro a metro, né? Se disputa fronteira, se disputa cerca. Repete o nome da obra. Mulheres Empilhadas, Mulheres Empilhadas. Patrícia Mello. E aí eu acho que a gente pode pensar também como uma referência para a questão indígena que não caiu, né? Não foi cobrada ainda. Pode ser uma referência. Né? É uma ótima referência para a gente poder pensar essa questão também, né? Já que esse tema também não foi trabalhado ainda no Enem. Indígena. Né? No Enem não foi trabalhado ainda, então é algo para a gente pensar aí como sendo uma referência. Mas prossiga, eu só queria Então fazer isso. Aí ela vai encontrar um caso especial, que é o caso de uma menina, Tixupira, que estava passando para ir ali entre o trânsito entre duas aldeias,
passa uma caminhonete de filhos de fazendeiro, aí eles acham divertido colocar a caminhonete para correr atrás dela. Então tudo começa com uma brincadeira no relatório deles, que eles vão a julgamento. E aí isso vai evoluindo até chegar no feminicídio. Não vou descrever aqui, porque os detalhes são muito cruéis. Eu acho que você tem que viver isso lendo o texto literário. Mas a interpretação é inequívoca, né? Ela é representante daquele território que está em permanente disputa. Então, o feminicídio, a violência contra a mulher, ela vai muito além das questões domésticas. Mesmo quando, aí como eu estava dizendo, eu acho que eu não terminei. Mesmo quando um marido bate numa mulher, ele está fazendo isso por duas razões, que não é só doméstica, né? A primeira é doméstica, que é você me desobedeceu, você teve um comportamento fora do padrão daquilo que é esperado para o papel que lhe foi designado, punição. Mas o outro é muito mais importante. Eu estou comunicando a toda a sociedade viril em que eu me insiro e onde encontro os meus pares, que eu sei ler e escrever nessa cartilha. Esse é o texto, essa é a mensagem. E a gente percebe, por exemplo, tem uma antropóloga que é argentina, professora na UNB, e ela vai estudar o caso de San Juarez, que é assustador. É o caso de maior número de feminicídios na história das Américas. Bem fronteira com o México e Estados Unidos e México, né? E ela tem uma hipótese interessante, porque aí ali, e aí a gente não está falando de literatura, a gente está falando de vida real. São mais ou menos 450, 500 feminicídios por ano. Nossa. Chega a dar mais de uma mulher assassinada por dia, né? Então, e essas mulheres, elas, a depender do território em que elas são assassinadas, é possível reconhecer pela assinatura do crime quais são as gangues envolvidas. Porque ali o problema é narcotráfico. Em conflito com montadoras de TVs e computadores. Então, você vai ver que tem mulheres que, por exemplo, que tem o bico do peito arrancado. Aí, essa aqui é a assinatura dessa gangue que está mandando a mensagem para o outro grupo. Né? Então, é isso. O corpo é texto. Né? E você transmite uma mensagem com esse tipo de coisa. Então, a minha pergunta, de uma forma geral, tem sido para a literatura brasileira contemporânea: o que nós, na literatura brasileira, estamos querendo dizer, transmitir, quais são os sentidos possíveis para as mulheres mortas quando elas são assim representadas no texto literário. É um trabalho de fôlego, viu? Porque tem esse Primeiro é levantamento, braçal. né? Trabalho é braçal. Pois é muita coisa para recolher. Você falando de ler processos para ver como é que se deu a narrativização da coisa e tudo mais. Falando em contemporaneidade, o último livro contemporâneo que eu li foi o livro Torturado, Eu li. do Itamar Vieira Júnior. Vieira Júnior. Eu achei uma leitura muito interessante, muito forte, muito empolgante. Assim, há muito tempo eu não lia um livro com aquele motor daquele jeito, fazendo uma leitura sobre a escravidão moderna, né? Que é outro tema também super relevante aí, que não foi discutido Movimento ainda, campesinato, né? né? A constituição de coletivos para pensar os Isso. direitos sobre a terra. Uma dica de leitura fácil, assim, fácil no sentido de não o tema é difícil, o tema é pesado pra caramba, é um livro muito... As figuras literárias são complicadas também. Mas, assim, não é para desanimar o leitor. Muito pelo contrário. É para assim. instigar. Mas é uma leitura muito dinâmica, assim, Muito. né? Você lê com muita voracidade, assim. Eu acho que isso é uma coisa bacana pra gente destacar aqui também, né? Porque a questão da escravidão contemporânea é algo que também não foi debatido, não foi trabalhado ainda em grandes vestibulares. Assim, Velhice foi? Isso. Oi? Velhice? Velhice caiu em 2009 numa prova que foi roubada.
e aí acabou que essa prova Nossa, é não chegou, mesmo. É né? mesmo. Você lembra? É, sim, eu ainda corrigia nessa época. O tema de 2009 era sobre velhice, e aí a prova foi roubada naquele ano, e aí entrou uma outra prova no lugar cujo tema era a ética, o indivíduo frente à ética nacional. Sim, sim, sim. Lembro perfeitamente. A ironia estava dada ali, É. né? Tinha uma charge do Milor ainda, saudoso Milor, que falava sobre ética e tal. E tinha outros textos motivadores ali, naquela perspectiva. Mas velhice é outro tema também que eu Então, acho super porque eu relevante, né? queria indicar um livro que acabou de ser, que acabou de ganhar o prêmio São Paulo de Literatura, um romance que eu li recentemente e que foi um sucesso na minha turma. Hum, Uma coisa impressionante. O romance se chama É Sempre a Hora da Nossa Morte. nossa, que título. Título A galera tá com os títulos bons bons, né? hoje, né? Sim. Assim, sangue no olho mesmo. E o romance é narrado em primeira pessoa por uma idosa que está que tem Alzheimer e que está em franco processo de demência. Agora você imagina o que que é uma narradora em primeira pessoa Nossa, com sensacional. Alzheimer contando a própria história. Sensacional. E o livro é emocionante, às vezes divertido, traz questões muito pertinentes para essa experiência da velhice, do Alzheimer, né? Tanto na forma quanto no conteúdo. Relações de maternidade, de amizade entre mulheres velhas, o que que é ser internado num asilo e conviver e ter um mínimo de lucidez e ver outras pessoas velhas e entender, cheguei, este é o meu momento, acabou. Fantástico o romance, eu acho que vale muito a pena para pensar velhice, saúde mental do idoso e tudo mais, sabe? Até porque, assim, não valeu, né? Assim, não caiu de fato no Enem esse Não, tema. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também, uma vez que hoje a gente tem uma população que está com uma expectativa de vida, maior. mulheres acima de 80 anos já, Sim. e homens chegando aos 80. Uhum. Então, assim, nunca antes a gente teve uma expectativa de vida tão alta, né? Enfim, graças à medicina, à ciência, Sim. à alimentação, à atividade física, os Exato. conhecimentos que a gente tem hoje, né? Sim. Mas a saúde mental, quer dizer, o corpo está conseguindo chegar lá e a cabeça não está Não tá acompanhando, acompanhando. né? Quer dizer, a quantidade de idosos fisicamente saudáveis, mas mentalmente degradados por conta das doenças que atacam especialmente a velhice, haja vista a quantidade de asilos que a gente tem hoje, Sim. de espaços de repouso, né, que eles Uhum. chamam, né? Sim. Para onde os velhos são mandados. É uma discussão urgente, né? Sim. Eu acho que é uma coisa importante, eu acho que você concorda comigo, que é assim, os temas do Enem, eles podem ser um reflexo daquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Quando eu digo podem, eu estou falando em potência. Uhum. Eles deveriam Entendi. estar mais conectados a isso, Entendi. né? Porque, veja, adorei cair o tema do cinema. Adorei mesmo, porque Uhum. acho super importante a gente discutir o acesso à cultura. Uhum. Eu acho que tem outros temas relacionados à cultura que precisam cair que não caíram ainda. Sim, eu Uhum. acho fundamental e tudo mais. Mas existem outras questões que são tão urgentes quanto, né? E que o Enem dá essa visibilidade, porque Dá. são milhões de pessoas lendo sobre isso ao mesmo tempo. Você vê a importância de uma prova, né? Exatamente. Então, assim, a escolha da frase temática, que é um problema. Sim. A gente tem frases temáticas que são ótimas, como essa de 2018 que a gente mencionou aqui, do controle do usuário, né? Uhum. Da manipulação do usuário de internet. Mas a gente tem algumas frases temáticas que são muito ruins, Tem. né? Mal elaboradas. A do último ano, por exemplo, que foi sobre o registro civil, foi Como que ficou? uma frase complicada que eu não vou lembrar agora exatamente. Quer dizer, a mais Essa- recente eu não consigo lembrar, né? essas Que é estruturas é. invisibilidade e registro social, o direito à cidadania no Brasil. Uma coisa assim. Ah, ficou São complicado, hein? Porque tanta são vários coisa. sintagmas, né? Exatamente. E aí isso pesa porque na hora de fazer a relação com o repertório, eu tenho que linkar. A primeira coisa é estabelecer a hierarquia entre. Que aí você tem três tópicos temáticos diferentes, né? Qual é o mais importante? Isso é bem complicado. Por isso que Muito eu falo, complicado. não é qualquer pessoa que elabora. É. E quando eu falo pessoa, na verdade, né, é equipe, porque não se elabora a prova de redação solitariamente, né?
E essa estrutura da caixa temática, ela é muito importante, a estrutura sintática. É. Porque você tem que... É como se você pudesse dar para o candidato, visualmente, o que de fato ele tem que tratar. Né? Essa frase ela tem que ser óbvia desse tanto e, ao mesmo tempo, inteligente. Mas aí é um problema da prova, né? Assim, a gente tem uma prova que vai ser feita por 2 milhões de pessoas. Só Esse isso? Não é engessamento mais. da prova que a gente comentou mais cedo. Bom, 2 milhões do último ano, né? Foi baixo. Estou fazendo uma referência aqui, né? Depois, pós-pandemia, provavelmente a gente vai ter um aumento desse número aí. Mas você tem uma estrutura de prova, de redação, que ela mira numa objetividade para se estabelecer um parâmetro de corte que os avaliadores do Brasil inteiro, os professores que corrigem essa prova do Brasil inteiro, consigam alcançar minimamente. Esse engessamento, no meu entender, se dá por conta desse balizamento de notas. Sim. Diferentemente de outras bancas onde você já participou, que parou. Peraí, alguém zerou? Não, para tudo. Todos os corretores vão parar Sempre foi agora assim, e nós e a vamos gente discutir. vai discutir. E vai levar uma tarde inteira? Leva uma tarde inteira. Impossível fazer isso no Enem. Não. Porque o processo de correção do Enem acaba sendo um processo quase fordista de correção. Total. Hoje Né? né? E assim, a prova tá ficando. Eu acompanho todos os anos. Agora o INEP liberou o material que era destinado somente para os revisores, para os avaliadores. Agora tá liberado, qualquer pessoa Ai, tem que bom. acesso. É Ótimo, justo, né? eu acho. É justo. Eu tenho que saber como é que são as Claro. regras do jogo para eu Sim. jogar. E todo ano tem um acréscimo de uma coisa. Todo ano tem Na chave de correção? Na chave não, mas todo Nas ano assim, orientações. naqueles boxes. Atenção. Neste ano nós não vamos considerar tal coisa mais. Ah, sim. Então, assim, a prova vai ficando cheia de quina. Vai ficando cada vez mais esquemática, né? Então, assim, a pessoa precisa instrumentalizar o conhecimento dela de repertório, de literatura, de filosofia, de cinema, sociologia, de série, de novela. A tudo. gente pode citar qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas não fica citando frases de Kant, não. Vocês nunca leram Kant, não vão ler. Tem uma preguiça É disso. difícil, né? Eu me recordo aqui, tem uma frase famosa do Paulo Freire, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? E eu vi uma redação de um grande colégio aqui da cidade, em que a pessoa disse assim: as escolas não dão o devido espaço para os alunos participarem, e é como disse Paulo Freire, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Oi, amigo, não, eu acho que você leu só um pouquinho da frase, tá? Tá faltando. O risco de você fazer uma patuscada na redação, É muito grande. de matar o autor, né, que já está morto, coitado, mas matar ele de novo é muito grande. Então daí a responsabilidade sobre a aquisição de repertório. Sim. Daí a importância da literatura, Claro. porque ler não é só ficar angariando repertório, é participar das discussões que estão sendo feitas no mundo. Sim. Então, aí é muito importante pensar a prova do Enem como um todo. A prova do Enem é uma grande coletânea. O candidato tem que saber enxergar isso, né? Então, eu vou ter repertório num poema que veio lá na prova de língua portuguesa, de interpretação de texto. Sim. Eu vou ter repertório na prova de química, por uma informação, na prova de biologia, né? Na prova de história. Então, é uma grande coletânea que pode ser muito bem aproveitada. O problema, eu acho que da leitura aí também, Tars, tá no fato de a gente segmentar as coisas na escola, né? Então, Sim. assim, a aula de química Sim. não tem nada a ver com a aula de biologia, que não tem nada a ver com a aula de redação, que não tem nada a ver com a aula de língua portuguesa, e assim vai. Essa segmentação não permite aos estudantes perceberem as conexões possíveis. Mas essa é a entre as áreas. razão iluminista, tá? Exatamente. Isso aí tá Essa dado há mais de essa- 200 anos. Exatamente. Essa educação, da maneira como ela impede que as pessoas vejam a prova como uma grande coletânea. Sim. Até porque a coisa fica segmentada demais, né? Então, assim, existe uma proposta de novo ensino médio agora que está sendo colocada em prática, está tudo muito incipiente, é difícil falar qualquer coisa nesse momento sobre o que vai ser e o que não vai ser. Lamento profundamente que matérias como história, a própria literatura, né, esteja colocada como opção. Sim. Né? Eu não concebo, Não é obrigatório mais. Eu também não entendo. eu não concebo história
não E ser literatura? matéria obrigatória em literatura. Você sabe que o Roland Barthes, que é um filósofo, pensador da linguagem francês, já morto na década de 70, um dia perguntaram para ele se ele tivesse que salvar uma disciplina, uma matéria de conhecimento, entre todas as outras, e a partir dela começar uma nova estrutura de pedagógica, né, de promoção de produção de conhecimento, qual seria? Literatura. Olha só. A literatura tem tudo. Porque na literatura você tem a geografia, você tem a história, você tem a filosofia. E antes. Você tem tudo e antes. E antes. Porque o artista literário, ele tem essa incrível capacidade de ler o mundo no que o mundo vai dar. É verdade. Né? Quando a gente olha para as distopias, você trabalhou com distopia também, então você entende muito bem disso. Quando a gente olha para as distopias, né, eu falo isso sempre, as pessoas têm a sensação de que distopia é uma história sobre o futuro. Não é, a distopia é sobre o presente, né? Se ela se passa no futuro, Ou pode até se passar no pode se passar no passado passado, claro, também. né? Mas se ela se passa no futuro, não é porque a história é sobre o futuro, é sobre como o autor enxerga o presente e a partir do presente ele consegue criar um mote Sim. sobre a discussão do que ele vê no futuro. Aí a gente pode mencionar 1 milhão de narrativas distópicas Utópicas, que distópicas de ficção científica, pós-apocalípticas, zumbis. Tudo faz parte desse grande universo. tem literatura zumbi que a gente pode consumir assim. Eu sei que você é uma grande fã de zumbi do ponto de vista do cinema. Do cinema, então. Da literatura. Eu não conheço. Porque eu só tenho essas referências que são dadas pelo próprio cinema, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar de algum É porque conto assim, zumbi. o zumbi é uma baita de uma metáfora É. para a sociedade Política contemporânea. social. Né? Tem, desde Jorge Política, Romero. sim. Desde Jorge Romero. Mas hoje, num mundo extremamente consumista e nomofóbico, dependente de aparelhos eletrônicos para respirar, né? A pessoa sai de casa sem o celular, ela tem uma crise de pânico. Né? É zumbificado. Sim. Né? Sabe Assim, que eu me lembrei agora de um conto do... Não é isso, tá? Mas é porque tudo a gente pode Sim. interpretar como, assim, oferecendo os elementos necessários para justificar, né? Mas eu me lembrei agora de um conto do Rubem Fonseca que se chama A Matéria do Sonho, em que eu sempre, toda vez que eu acho o conto muito... Ele é muito simples, ao mesmo tempo é muito chocante, e vocês vão entender por quê. Mas para mim aquele sujeito é zumbificado. Mora numa pensão, a dona da pensão é uma velhinha e ele é completamente misantropo. Ele não tem vida social. Ele sai para trabalhar, volta, se tranca dentro do quarto. Um dia muito carente, resolve. É um sujeito moderno da década de 80, resolve comprar uma boneca inflável e passa a ter relações com ela, não só sexuais, ele conversa com ela, né? E aí o conto te faz pensar assim, cara, é tão mais fácil conversar com uma pessoa do que conversar com uma boneca, né? O que está acontecendo aqui? Então, o que eu chamo de processo de zumbificação? Que é o processo de mesmerização. Você precisa que o outro seja igual a você. Por que o zumbi come? Né? Vamos lembrar de Walking Dead, que é o meu preferido, a saga que não termina, aquela desgraça, pelo amor de Deus, não acaba nunca. Então eu aí há 12 anos acompanhando essa série. Sofrendo. Então, o zumbi procura o vivo não para matá-lo, mas para torná-lo um seu igual. Esse é o projeto da sociedade de consumo. Né? Então, é isso que acontece com esse personagem do conto do Rubem Fonseca. Ele vai, primeiro, comprar, então, sociedade de consumo tá aqui, e ele vai comprar uma boneca inflável, por quê? Porque ele pode atribuir a ela, numa relação narcísica, como é esse processo de mesmerização, de mesmificação, se a gente quiser, vai atribuir a ela uma personalidade que é dele. E o susto que ele leva o dia em que ele morde o bico do peito dela e ela murcha. E aí acaba a boneca, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, né? E pra ele é como se alguém tivesse morrido. Como é que é o nome do conto? A Matéria do Sonho. A Matéria do Sonho. Então, Tá fica aí a no referência do livro, Rubem é um Fonseca. conto.
tá dentro do livro Lucia McCartney. Uhum. Tá Eu não ótimo. lembro o É bom a ano. gente ter essas referências, Sim, porque o sim. aluno, a pessoa que está assistindo aí, ela tem Pode condição de procurar, buscar. claro. Você me fez lembrar de um conto da Marina Colasanti chamado Manequim. Não sei se você se lembra desse Me conto, lembro. mas é uma história de uma pessoa que vai a uma festa chique, assim, de pessoas que tomam vinho e tal, essas festas chiques. E a pessoa leva como acompanhante um manequim de madeira e Um coloca esse autômato, né, e coloca esse praticamente. manequim de madeira sentado lá. E todo mundo conversando com esse manequim de madeira. Mas aí todo mundo autocentrado, falando de si o tempo todo, né? E aí E depois as ninguém pessoas. percebe? Não, ninguém percebe que é um manequim de madeira porque ele tá lá sorridente, ele tá lá confortável, sentado. É Aí muito tem autômato. gente que fala bem, tem gente que fala mal, fala que ele é grosseiro, tem gente que tá curiosa, que gostou dele demais. E é um conto muito divertido. Ele é um Uhum, conto muito engraçado, assim, uhum. porque é a desgraça humana, Sim, na sua assim, potência. exatamente, colocada ali de um jeito muito impactante, porque é isso. Uhum. As pessoas estão ali todas dentro de uma normose que elas não conseguem ter alteridade nenhuma de perceber que aquilo Não tem nem não pulso. tem nada. É de madeira. Sim. Você sabe assim, é uma coisa. E é tão interessante porque é o reverso do sonho do princípio da modernidade, né? Quando a gente está ali no ainda próximo da Revolução Francesa e a gente começa a experimentar algumas coisas também da já dos adventos da indústria, qual é o grande sonho? Inventar o robô. Uhum. Inventar, aí a gente começa a produzir contos, por exemplo, Hofmannsthal, né, que é um escritor alemão maravilhoso, vai escrever Isso em que década? isso é 1780, Nossa, 90. é muito antigo. Ele vai escrevendo até 1800 e pouquinho, né? É, começo da modernidade mesmo, em termos literários. Então, a idade moderna para a história é a Revolução Francesa, né? Uhum. Então é isso mesmo. Então ele vai justamente contar, o que eu tô dizendo é que esse conto do o conto do zumbi, o conto desse boneco de madeira que ninguém enxerga como boneco de madeira, é o reverso do sonho do princípio da modernidade, em que você queria é, criar, reproduzir a própria vida. Uhum. Então, aí o Hofmannsthal vai ser um exímio criador de autômatos que de uma hora para outra, por alguma razão fantástica, vem daí a noção de estranho pela primeira vez, né? Que vai produzir o fantástico, o maravilhoso, etc. A gente vai começar a pensar sobre isso aí neste momento. E esses bonecos ganham vida, né? Aí passa a ser o homem como criador, né? Então, não é mais a relação Deus-homem, né? Onde você tinha criador e criatura, agora é o homem criador, ele é o demiurgo, o Uhum. que produz vida, e a sua obra de arte a grande obsessão é criar outra vida. Uhum. Como a gente vai fazer depois, na década de 90, com a clonagem, com a ovelha Dolly, Atualmente, com a engenharia com a genética, engenharia genética. que assim, se a bioética não segura, você Sim, vai ter um monte de Einsteins com o corpo de Brad Pitt sim, e com a vitalidade do Pelé, né? Assim, chegaremos coisas a isso. bizarras, assim, né? Tá, eu acho que esse tema é um tema massa, esse tema de automatização, de Também robótica, gosto, é um tema também que não foi é trabalhado no Enem, e verdade. dentro da perspectiva do trabalho, a gente pode pensar que existe uma correlação também interessante, não só pela perspectiva social da criação de pessoas, né? As Uhum. Alexas estão aí, né? As Sim, já assistentes estão. já estão entre nós aí, né? As assistentes do Google estão aí, né? Sim, Se eu falar mais alto aqui, a minha conversa daqui a pouco aqui, que responde. ela fala, troca ideia direto. Mas a perspectiva do corpo mesmo, desse que vai estar dentro de casa, né? Eu esqueci do nome daquele robô que trabalha nos Jetsons. Ah, é Você verdade. lembra que tem uma empregada Lembro, robô, lembro. né? É, Lembrei de uma série muito interessante que eu vou deixar indicada também, que se chama Altered Carbon, Carbono hum, Alterado, sim. que é basicamente contar com a possibilidade de que nós podemos descartar os nossos corpos e trocar de corpo, né? E aí os ricos, os poderosos, têm vários corpos, sempre jovens,
sempre feitos uma materialidade, uma plasticidade de altíssima qualidade. E já as pessoas pobres, quando morrem, elas não só não têm uma reposição idêntica a si, ao corpo originário, como elas podem ser depositadas em outros corpos. Aí imagina, você morre, Guga, e aí você vai nascer no corpo de uma pessoa que está com câncer terminal. Aí você vai morrer de novo. Seu corpo vai morrer de novo. Deus que E assim sucessivamente, né? Aí você vai, enfim. É uma loucura. Thais, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo maravilhoso. Foi massa. Eu não vi esse tempo passar. Nem eu. Eu espero que vocês tenham anotado aí as recomendações todas aqui, as dicas todas que a gente deu aqui. Espero que você goste desse nosso bate-papo aqui. E a mensagem é essa, assim, não deixe a literatura como sendo um passatempo apenas. Integre isso à sua vida, não é hábito, porque hábito é uma coisa que a gente faz sem pensar. É parte da rotina. Coloque a literatura como parte da sua rotina. De produção de conhecimento. De produção de conhecimento, de produção criativa, porque a sua criatividade vai ser ativada por isso também. E eu acho que isso é uma ótima pedida, né? Eu acho. Então tá, muito Literatura obrigado. sempre. Valeu Obrigada, demais. querido, pela A gente conversa. se vê numa próxima pelo aí. convite. Valeu, gente. Tudo de bom. Até a próxima.